Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a esse Manancial Cast. Nós estamos aqui hoje para falar com você sobre algo muito importante e relevante para a tua vida. Perigos em sua casa. Você sabia que você pode estar correndo perigo dentro da sua casa? Sim, existe um canal, existe então uma viela que está levando informações para dentro do seu lar. Se você não fechar isso, se você não quebrar então essa ponte, se você então não atrapalhar então este percurso, você pode então ter problemas e problemas sérios sobre a sua família. Se você tem interesse sobre isso, fique conosco até o final desse vídeo e com certeza você será muito edificado, edificada em nome de Jesus. Tá bom? Para fazer parte desse Manancial Cast, eu convidei aqui a minha esposa, a pastora Alessandra. Seja bem-vinda, pastora. Obrigado. Nós estamos aqui para alertar você nessa noite. Cuide da joia preciosa que Deus te deu. Os filhos são do Senhor. Aleluia. E também estamos aqui também com a nossa gestora das crianças também, a Tayla, que cuida do Ministério Infantil aqui do Ministério Manancial. Tayla, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Fique com a gente no decorrer desse cast. Você vai aprender muito. Deus ele vai abençoar a sua casa e a sua vida. Bom, só assim para deixar bem claro para vocês aqui, para que vocês possam entender o que nós vamos falar um pouquinho, é importante você saber que nós também não temos uma informação muito aprofundada de cada um desses temas, porque são coisas atuais. Então nós entendemos ser necessário passar para você e você depois pesquisa um pouco mais sobre isso, aprenda um pouco mais sobre isso e como a pastora falou, é um alerta para vocês aqui, tá certo? É um alerta que nós queremos então mostrar para vocês. Quero já te convidar a você, chame aí as pessoas que estão todas na sua casa, convide todas elas para participar. Quero já pedir para você aqui já deixar o seu like, tá bom? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui nesse canal, já aproveite para se inscrever no canal e já deixar aí o seu like também, tá certo? Quero que você use uma frase hoje de impacto. Essa frase nós vamos deixar já em um comentário fixado aí para vocês aí. Minha família, meu maior patrimônio. Ok? Use essa frase então aí, agora aí nos comentários. Minha família, meu maior patrimônio. Primeiro versículo que eu quero falar com vocês aqui está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7, que diz assim: Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando também se levantar. Pastora, você que é uma mãe de 4 filhos, né? Uma mãezona aí, fale um pouco sobre isso, ensinar as crianças e a importância de ensinar as crianças em casa, no lar. Primeiro ponto que nós precisamos entender que para ensinar nós precisamos saber. Então, o pai e a mãe, ele precisa ter convicção que aquilo não faz bem para o filho, porque se você vai num mercado, você vai comprar um docinho para o seu filho vem com um pacotinho de veneno de rato. Ele não sabe que aquilo é um veneno de rato, parece um docinho. O que você vai fazer? Você vai correndo rapidamente, vai até reclamar com o dono do mercado e vai tirar da mão da criança. Você sabe que é errado, você sabe que vai matar seu filho. Só que o problema é que hoje, os pais, a maioria das vezes, eles não estão em alerta. Eles estão deixando seus filhos serem criados pela internet, para mim não generalizar, né? Porque antes a gente tinha ali os comerciais, um desenho máximo que a gente assistia, que depois ainda convertendo a gente falava mal do Pica-Pau, falava mal desses desenhos que são brutos, que tá ali, né? Pega a arma e dá na cabeça do outro desenho e não morre. Aí hoje a gente fica assim, pelo amor de Deus, filho, vá assistir Pica-Pau. Vá assistir o Tom e Jerry, mesmo que ele quer matar o ratinho, mas vá assistir porque tá tenebroso. Então nós, pai, precisamos saber, precisamos entender que não presta, que não é bom. Se você estiver assistindo esse vídeo, você já tiver com seu coração, isso é balela, isso nada a ver,
Então você vai ser um pai que vai colher sementes malignas no futuro e infelizmente seus filhos vão pagar por isso. Mas se você é um pai que entende que os seus filhos são herança do Senhor, você vai dar ouvido a esse alerta e vai falar, de fato, eu quero que o meu filho seja aí a herança que o Senhor vai requerer de mim. Porque não adianta nós fecharmos os olhos e fazer faz de conta. Mas lá um dia Deus vai requerer essa herança porque não é nossa, é dele. Que Deus te abençoe nesse vídeo e que o Espírito Santo de Deus traga o seu coração para fora e possa deixar você receber esse alerta. Isso, então... Eu nem respondi sua pergunta, né? Que você falou como que é cuidar dos filhos. Então é isso. Eu cuido dos meus filhos assim, olhando e vendo que não presta, mesmo que eles me achem chata, quadrada, né? Tá o Rafa aqui de 28 anos, que pode falar muito bem isso, que eu pego no pé mesmo, quero nem saber o que eles vão pensar. O importante é que eu sei que não vai fazer bem e eu tiro o veneno de rato da mão deles mesmo. Pode chorar, pode espernear. E ainda tô ensinando minha nora a falar pra minha neta. É melhor você chorar do que eu. Tá vendo como é que é o negócio? Então, agora eu quero ouvir da Tayla. A Tayla que é gestora do nosso Ministério Infantil, também é professora agora, né, Tayla? A Tayla se formou, né, a professora, agora ela é pedagoga, então quero que ela fale um pouquinho sobre essa questão de ensinar as crianças nesse tempo que nós estamos vivendo. Bom, ensinar as crianças, né? Quando nós olhamos para a questão criança, toda criança ela é um serzinho influenciável. Ela é influenciada sempre por alguém. Então, o que eu quero deixar para os pais? Vocês precisam ter o poder de influenciar os seus filhos e esse poder precisa ser maior do que qualquer outra pessoa. O seu poder de influência, né, na vida do seu filho, o poder de ensinar tem que ser maior do que das pessoas que ele ouve, de todas as outras coisas. Porque ele é uma criança, ela é uma criança que está em desenvolvimento. Então, esse processo começa desde a infância, você ensinar, desde quando ele é um bebezinho. A criança ela já tem essa capacidade de entender as coisas, né? Por exemplo, a pastora falou da Tiffany, né, da Luísa. A Luísa, mesmo bebezinha, ela já tem a capacidade de entender e de ser ensinável. Sim. Então, a gente sempre diz, olha, vai plantando no coração da criança Jesus, a palavra de Deus. Jesus, ele te ama, porque desde bebezinho, ela já consegue entender algumas coisas. Então, o processo, ele começa na infância. E eu sempre digo, né, o processo espiritual também. Então, a criança, ela é feita por fases. Então, ela nasce, ela vai crescendo, ela é um bebezinho e ela vai se desenvolvendo. Aí, ela aprende a parte, então, motora, cognitiva e é um processo. Então, nesse tempo, você também já precisa começar a ensinar aos seus filhos, então, o processo espiritual. Porque o processo espiritual também começa na infância. A fase de falar assim, olha, filho, isso aqui não pode, né? Você está ensinando seus filhos. Então, como a pastora disse aqui, hoje em dia nós vemos, então, que os pais meio que tampam os olhos e dizem assim, não tem nada a ver, tá tudo bem, deixa, tudo pode. Mas, então, ensinar uma criança é importante, você dizer não para a criança é importante. E o principal é a persistência que você tem que ter com os seus filhos, como diz aqui no versículo, persistir, ensinar, porque você vai estar influenciando, então, os seus filhos a cada dia que passa. Então, essa influência, a persistência, então, vai levar você a viver os milagres, ver, então, os seus filhos crescendo no caminho do Senhor, com princípios e valores que você tem ensinado para ele. Então, lembre-se disso, a criança, ela é um serzinho influenciável, sempre vai ter alguém influenciando. Ou é alguém que está na escola, ou é na internet, ou é através dos vídeos, do desenho que ela está vendo, que ela está assistindo, ouvindo. Tudo isso influencia, então, a vida de uma criança. Então, você, pai, você, mãe, você, educador, você, então, que está com essa criança, você tem que ser o maior e o principal influenciador do seu filho e da sua filha. Porque você sempre vai levar ele, então, para o bem. Você sempre quer, então, que ele faça as coisas boas. Então, a criança é influenciável. Então, tome cuidado com isso. Com quem ela tem andado, o que ela tem assistido, o que ela tem ouvido. Porque isso vai influenciar a mente dessa criança. Muito bom. Tem um outro versículo também aqui que eu quero ler. Provérbios 22:6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Ou seja, instrui as crianças como você quer que elas sejam, não é isso? Sim. Qual é o objetivo que você tem para elas. E mesmo com o passar dos anos, elas não vão se desviar dela. Ou seja, à medida que os anos se passarem, aquilo vai ficar fixado, então, ao coração das crianças. Pastora, a tela para as crianças, né? Por exemplo, antigamente, na nossa época lá atrás, quando criança,
a maioria das casas que tinham uma televisão. E aí tinha os canais que passavam as coisas de tempo em tempo. Era mais fácil para os pais olharem o que os filhos estavam vendo na TV. Né? Sempre a TV era na sala ou em um ambiente mais público da casa. Hoje mudou tudo, porque cada criança tem um celular ou um tablet, uma TV ou um computador em casa e no quarto. Como isso, então, pode influenciar as crianças? E esse é um dos canais. Né? Esse realmente tem sido o canal principal que tem levado perigo para dentro de casa. Como as mães, como os pais e como as crianças precisam se portar. Então, nós aqui vamos fazer um ping-pong, né? Então, eu vou falar com você então como mãe, né? Com o conhecimento real dos filhos, e a Tayla com conhecimento pedagogo, e, né? Nessa linha e também como igreja. Fala para mim aqui um pouquinho sobre mãe. Como a mãe deve se portar diante dessa situação? Bom, como mãe, eu tenho assim uma regra definida no meu coração. Bobeou, dançou. Então O eu que é bobeou, ensino. dançou? Como que é? Eu Explica aí. ensino, eu dou a cordinha. Se eu perceber que foi com a cordinha pro outro lado, eu já tiro. Né? No caso mesmo do Isaac, que eu falava para ele, você vai ter o WhatsApp, mas você não pode colocar pessoas estranhas no seu WhatsApp. Ele colocou. E aí e aconteceu aquilo que eu preveni para ele que ia acontecer. Olha, a pessoa que não te conhece, ela vai te falar coisas que não é agradável, e aconteceu. Entendeu? Entrou um determinado adolescente no celular dele, e aí começou a mandar palavras que não convinha com aquilo que eu quero para ele, com o que eu ensino. Eu falei, pronto, agora você está sem WhatsApp. Ele pegou, entregou o WhatsApp e concordou numa boa e pronto. Agora ele está com o WhatsApp de novo, mas eu já falei, se eu pegar ou se acontecer alguma coisa, não é para apagar. Se apagar, eu quero saber o porquê que apagou e o que apagou. Porque a gente sabe, né, que você tem aplicativos para tudo hoje. Então eu sempre deixo eles assim, livre, não fico em cima 24 horas, confio, mas ensino. Então eu falo, você pode pegar aqui meu celular e ver. Você pode chegar a hora que for. Por quê? Porque está decidido dentro do coração. Então eles precisam decidir, porque não é eu tirando totalmente, porque essa é a minha vontade como mãe. De pegar assim, eu falo para eles, eu tenho vontade de pegar o celular de vocês e marretar e fazer 1000 pedaços, porque eu abomino celular com criança, eu não gosto. Mas o eu pai sei. deixa, né? O pai não deixa eu fazer isso. E outra, também é dinheiro que vai embora. Então, né, a gente releva. Mas eu ensino eles para que amanhã alguém vier e mostrar, eu já ensino, eu falo, ó, se alguém mostrar alguma coisa para você que não é agradável, você já sabe. Aí acontece alguma coisa, eu aproveito o caso e falo assim, tá vendo? Aí, ó, você já deixou aquilo acontecer, ó, como você tá. Olha o que tá acontecendo. Então, eu vou na circunstância e vou mostrando para eles que quando a gente abre brecha, o diabo entra. Então é importante com que os pais vejam. Com certeza, Analisem, analise. Eles sabem que eu vejo. Pegam então para ver, esteja de repente abrindo a porta, de repente. Sim. Né? Não, eles nem ficam fechados no quarto. É regra. Não tem essa. Então a gente está sempre ali, sempre olhando. Para você, uma mãe e um pai que deixa o filho, por exemplo, trancado dentro de casa, lá numa boa, lá, e não se preocupa com ele. Porque a maioria, queira ou não queira, isso acaba sendo bom para as mães irresponsáveis. Por quê? É o tempo que as mães têm, talvez, para fazer o serviço, para, né, fazer alguma outra coisa, e as mães, de repente, deixam lá as crianças lá. E isso, então, é o que tem levado o perigo para dentro da casa, né? Qual que é a sugestão que você dá para as mães? Que talvez elas não estão conseguindo lidar com essa situação. É o que a Bíblia ela é clara em dizer. Que o seu filho vai mostrar, as ações de um filho mostram o que ele está sendo. Então o pai vê como o filho tá rebelde. Eu sempre tenho conversado com a Tayla, como os meninos estão lá? Porque às vezes perto da gente eles querem maquiar, né? Mas como eles estão lá, o que você percebe? Porque eu tô percebendo que o Isaac também é assim, pastora, de fato, isso. Aí eu vou e trabalho em cima daquilo. Porque a Bíblia diz que o seu filho dá para você como ele está.
É um Aí termômetro mesmo. a correria de um pai, fecha os olhos e até a gente às vezes pega, o filho tá falando, a gente tá no celular assim. Então nós somos o modelo dele, eles veem. Só que aí a gente já percebe, põe pro lado, fala, o quê? Olho nos olhos, o que que você tá querendo dizer? Porque é importante eles verem que você tá ali. Né? Como a Débora mesmo, você sempre fala, espera a Débora, não deixa ela chegar sozinha, subir para... Por quê? Olha nos olhos, né? Tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, a gente tá sempre conversando. Porque os pais precisam estar presentes na vida dos filhos mesmo. A Débora é uma jovem que nós temos então, que faz faculdade, né? Eu, como acordo muito cedo, né? Acordo antes das 6 todo dia, eu acabo pedindo para a pastora que ela espere então a Débora, e quando a Débora chega em casa, precisa olhar o olho dela, precisa ver como ela chega, precisa sentir como ela chega, porque, veja, quantos filhos que chegam da faculdade de repente beberam? De repente não foram para a faculdade, foram para outro lugar. E o pai e a mãe que está olhando para o filho todos os dias, primeiro, vai criar um respeito para que eles não façam. E segundo, se acontecer qualquer deslize, vai perceber imediatamente e vai dar para corrigir. Do que você então deixar e a hora que vê já se perdeu, não é verdade, bem? Sim. Então a gente precisa E estar as crianças sempre ali também, né? Tem presente. que olhar nos olhos, tem que ver. Eu pergunto, e aí, tá acontecendo alguma coisa? O que que foi? Né? Já vou no celular, já vejo. Então a gente tem que ver tudo. Tira TikTok, não tem. Não, nunca vou ter, não. Isso daí não é pra ninguém ter, mas cada um tem a vida que quer. Mas os meus filhos eu ensino, e se tiver eu faço tirar. Então não é só isso, é jogos também. Que os jogos ensinam as crianças a serem violentas. Aí o pai e a mãe tá vendo, o filho tá querendo matar o outro, o pai tá falando, mas o que tá acontecendo? Por que quer matar? É um jogo que ele tá jogando, né? Os jogos cortam a cabeça do outro, quer dizer, aquilo vai gerando uma violência dentro da criança. Então, eu me preocupo muito com isso. E eu ensino os meus filhos, porque se eu não ensinar, eles vão aprender do jeito que outro ensinar. Então, eu quero que eles sejam e façam a diferença como a Bíblia ensina. Eu não tive isso quando eu era criança, não tive ninguém pegando no meu pé, já era algo meu, eu tomei a decisão, eu via as pessoas fazendo errado, eu falava, eu não quero isso pra mim. Só que cada pessoa, uma é diferente da outra, a outra são como esponja, aprende mesmo que o outro faz. Então, nós, pai, precisamos estar perto, estar disciplinando e estar sempre empurrando aquilo que é ruim dos nossos filhos. Ó, chegou, você detectou que é ruim, tira. Tá no celular. O Lucas mesmo, ele vê algum vídeo, alguma coisa que já aparece no comercial, ele põe a mão na frente. Por quê? Porque ele sabe que não presta. Então a gente vai trabalhando aí e o Senhor vai dando graça e misericórdia. Taela, fala um pouco sobre isso, sobre essa questão das telas e as crianças aí. Bom, hoje é quase que impossível você tirar a tela, né, das crianças. Não tem mais jeito de você falar assim, não tira, não dá. O importante é que o máximo que você conseguir segurar, né, o seu filho conforme ele vai crescendo, para você dar um celular para ele, para você entregar algo para ele, o quanto você puder segurar, é melhor até que essa criança então conheça, porque o celular, a internet hoje é a forma que os perigos estão entrando, né? Então, às vezes, não sabe o que está acontecendo, de onde que veio? A criança aprende uma palavra nova, uma coisa feia, de onde que veio? Veio do celular, veio de uma influência. Então, assim, o papel dos pais nessa situação é primordial, como a pastora falou. Não tem como você ter um filho na sua casa, ele é uma criança ou ele é um adolescente, ele tem um celular e você não ter acesso. Você não saber aquilo que o seu filho está fazendo. Você tem um adolescente na sua casa e esse adolescente fica com o celular, tem senha e você não pode saber, você não tem. Isso já está mostrando para você que tem alguma coisa de errado com o seu filho. Se ele tem um celular, ele é adolescente, você não pode ver, tem senha, ele esconde de você é porque tem um perigo aí já que já adentrou o coração do seu filho. Então, você como pai, você como autoridade, você precisa ter acesso. Tá bom, ó, tá aqui o seu celular, mas eu vou ter acesso ao seu celular, você vai ter limite, principalmente para as crianças. As crianças hoje não têm limite. Se deixar, eles ficam 24 horas o dia inteiro com o celular na mão. Ontem no nosso culto eu falei com eles, eu falei assim, né, ficar o dia inteiro no celular é bom? Aí eles falaram assim, sim, tia, é bom. Eu falei, não, não é bom. Vocês podem ter o uso do celular, mas vocês precisam ter um limite. Isso come demais o cérebro de vocês, a visão de vocês, tudo de vocês é automático. Como é que vocês vão desenvolver e pensar?
Só que para as crianças acaba se tornando algo normal. Sim. E por mais que o seu dia, pai, mãe, é corrido, é estressante, você precisa, então, ter essa conexão com seu filho, de olhar nos olhos, de estar presente, de monitorar mesmo. Mesmo que ele ache você chato, quadrado, como a pastora falou, antes ele achar isso, mas você, então, conduzir ele no caminho certo, do que você ser liberal e deixar ele fazer o que ele quiser, você não tem acesso a nada do que ele faz, e você lá na frente, então, perder o seu filho, ou você chorar por algo que aconteceu. Então, a gente vê hoje essa questão de celular, meninas, jovenzinhas, já começam, então, a entregar o coração para meninos que elas nunca nem viram na vida, porque foi influenciada através do celular. E aí, você pai, você mãe, você tem que entrar nessa situação. Seu filho tem um celular, você tem que monitorar, tem que ter limite. Ele é uma criança, quantas horas por dia ele fica no celular? Para que ele precisa de mais horas? E aí tenta envolver a sua criança com atividades, com coisas diferentes, leva para passear, conversa, vê um filme, faz alguma coisa diferente com o seu filho e com a sua filha. Porque a gente vê que essa questão, né, de dar o celular e deixar a criança é exatamente por isso, por causa da correria dos pais. É cansativo, fica o dia inteiro fora, às vezes o filho tá ali sendo cuidado por outra pessoa. E aí, quando vai ver, já se perdeu tudo. Mas mesmo na correria, você precisa parar, observar os seus filhos, ver o que está acontecendo. Filho, é assim, o seu celular é tantas horas por dia. Ah, mãe, pai, não, fez birra? Não, você é a autoridade que Deus colocou sobre a vida dos seus filhos para cuidar. E Deus, ele vai, então, requerer de você depois do que você fez com a vida dos seus filhos. O que você vai falar? Como é que vai estar a sua consciência diante disso? Eu estava cansada aquele dia, estava estressado, fui fazer serviço e deixei, abandonei. O celular tá lá, não, tem que ter limite, tem que ter hora, você tem que ter acesso ao celular dos seus filhos, principalmente adolescentes, que é nessa fase, então, que começa a vir outro tipo de situação, sentimento, bagunçar as emoções. Então, tem que ter limite. Limites são necessários. Nós, adultos, temos limite para tudo, então as crianças, os adolescentes precisam de limites. Se o seu tempo está corrido, organiza sua agenda, organiza sua rotina, prepara algo diferente para sua criança, para o seu filho e se conecte com ele para que então depois você possa colher coisas boas da vida do seu filho. Não seja negligente, como se você não estivesse vendo aquilo de errado que está acontecendo. Porque muitas vezes os pais sabem que tem alguma coisa de errado, não tem nada a ver. Fecha o olho. E foi isso, então, que o sacerdote ele fez, né? Ele fechou os olhos para os filhos, sabia o que estava acontecendo, não fez nada, negligenciou. O fim foi trágico, a família inteira se perdeu. Então, se você está vendo que o seu filho está te escondendo o celular, ele não deixa você ver, ele fica o tempo todo no quarto, no celular, jogando joguinho no computador, o que ele está jogando, qualquer influência. Quantas crianças que já teve aí casos que se cortaram, que fizeram N situações por causa de jogos, que a pessoa entrou lá, influenciou, quando foi ver já era tarde. Então, os pais, nós adultos, não podemos ser negligentes em relação a isso. Cuide mesmo, monitore e coloque limite, então, sobre a vida dos seus filhos. Sim. A senhora vai falar? Isso que a Tayla está falando é muito importante, porque às vezes os pais vão fazer essa retirada do celular e isso vai provocar também na criança muita ira. Sim. Então, não sei se vocês lembram daquele caso do menino de 13 anos que matou a mãe. Acho que era 13 anos que ele tinha. A mãe estava dormindo, o pai era policial, alguma coisa dessa área aí. Ele foi lá, pegou a arma e matou a mãe. E o pai tinha ido na farmácia e a hora que ele chegou, ele tentou matar o pai também, mas não conseguiu. O irmãozinho de 7 anos correndo, o irmãozinho com certeza viu que era um demônio que estava naquela ação, naquela criança. Então, ele fez aquilo por quê? Porque ele se queixou que os pais tiravam o celular e deixavam ele ficar no celular só no sábado por causa das lições. Então, essa retirada de celular, ela precisa ser com muito amor. Nós precisamos, eles precisam entender. Né? Na verdade, os nossos filhos, eles têm que ver que nós amamos. Porquê, né? Olha, filho, o celular tá te tomando muito tempo, eu te amo, vamos ficar mais junto, que é o que eu converso com os meninos, né? Eu fico assim meio brava, mas eu não fico assim com eles, porque eu sei que isso pode trazer pro coração deles muita ira. Então a gente precisa, às vezes que eu me exalto, eu já volto, falo, filho, é assim, então, por quê? Porque a gente não pode provocar essa ira nos nossos filhos. Então isso está muito sério. Quando a gente fala assim, não deixar os filhos com o celular, por quê? Porque hoje se tornou comum isso daí. Se você pegar que nem
o Rafa, a Rayane, essa fase aqui, você vai ver esses jovens dessa idade, eles não cresceram como estão crescendo a criança hoje no celular. Então, eles cresceram como? Eles cresceram na natureza, eles cresceram ali com os bichos, brincando, tem um pouco mais de amor, de acesso à vida. Então, quando chegou o celular para eles, já estavam com uma mente formada. Diferente hoje dessas crianças, que quando você vai fazer essa retirada, é como se você estivesse tirando um pedaço deles. Então, essa é a diferença. Mas peraí, uma criança vai ver um vídeo ou vai jogar um jogo de luta. Eu joguei jogo de luta, de morte, mas eu nunca matei ninguém. Eu não tenho isso no meu coração. Só que hoje as crianças, elas estão vendo isso o tempo todo. A mente delas está em formação. Aqueles jovens que entraram nas escolas, fizeram aquelas catástrofes nos Estados Unidos. Por quê? Porque a mente deles estavam sendo formada somente nisso. Então essa é a diferença. Muitos de nós jogou joguinho de matar, joguinho de tiro, joguinho de arrancar a cabeça do outro, do monstro, mas nem por isso a gente saiu arrancando a cabeça do cachorro, do bicho, querendo matar outra pessoa. Hoje isso está inculcado mesmo, as crianças já crescem como se estivesse fazendo parte da formação delas. Então é esse o cuidado que nós pais, eu vejo que nós devemos ter. Então, às vezes, você olha o filho, o que aconteceu? A menina era menina, agora não quer mais. Por quê? Não quer mais ser menina, quer ser menino. Por quê? Porque ela está sendo influenciada, isso está crescendo, está gerando nela algo. Então, é esse cuidado que nós estamos aqui nessa noite, alertando que o perigo está crescendo dentro de casa. E isso não vai aparecer de uma hora para outra, porque uma plantinha, quando ela começa a nascer, você vê o raminho, você vê a folhinha verde, você olha e fala, mas que será que plantinha que é essa? Nem sei que plantinha que é, porque parece que é todos iguais, né? Mas quando você vai vendo, crescendo, você vai ter essa noção quando der o fruto. E às vezes, se esse fruto for mal, vai ser tarde. Então, é isso, esse alerta que nós aqui nessa noite queremos trazer. Vamos já analisar, vamos cuidar, vamos fazer não a remoção 100% do celular, mas vamos tá junto com os nossos filhos. Ó, que legal, se você colocar um joguinho, vamos jogar junto, eu também tenho celular, por que a gente não vai poder fazer isso com os nossos filhos? Vamos influenciar eles de outra forma. Vamos ser um modelo para ele de outra forma. Então, eu converso com o Isaac no celular, no WhatsApp, eu falo para todo mundo, gente, o Isaac no WhatsApp, conversa com ele no WhatsApp, é um amorzinho. Ele te manda coraçãozinho, me conversa assim de uma forma, eu até gosto. É assim também. Eu até gosto de conversar com ele no WhatsApp, falo assim, puxa vida, né? Então, por quê? Porque ele tá ali fazendo, é o que ele gosta, tá no celular. Então, a gente precisa estar entrando com sabedoria para que nós não venhamos fazer, né? Agora o pai vai olhar e vai ficar assustado. Meu Deus, tem demônio no celular. Tem, sim. Tem gente querendo fazer que o seu filho menino seja menina. Tem, sim. Tem tudo isso. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui. Mas essa remoção, ela tem que ser feita com amor e com sabedoria. Não adianta nada nós queremos remover e deixar o filho jogado lá com ira, com raiva. Esse menino que ele fez foi lá e matou a mãe. Então, quantas outras situações têm acontecido por aí que não chegam em nós. Mas vamos pedir para o Senhor nos dar essa sabedoria e vamos viver vigilantes e alertas dentro da nossa casa. Porque o perigo está querendo crescer dentro dos lares, mas nós vamos cortar o mal pela raiz em nome de Jesus. Esse assunto tem deixado você, então, alerta? Você tem observado, então, aquilo que nós temos dito aqui para você? Pare para pensar, nós vamos passar para vocês agora 4 pontos, 4 situações que o inimigo tem entrado grandemente nas casas, mostrando fotos, mostrando vídeos e mostrando então qual que é a armação de Satanás. Irmãos, preste atenção em uma coisa, o diabo, o objetivo dele é matar, roubar e destruir, não tem outra coisa. É isso que ele vai fazer. E é isso que ele quer fazer. Só que cabe a nós fecharmos as brechas. Acabarmos então com esse problema. Então, se você está gostando desse cast, não se esqueça de deixar o seu like aqui. Aproveite para compartilhar com outras pessoas. Chame elas para assistir junto com você. Tá bom? E aí, nos comentários, não se esqueça de você se expressar. Porque nós vamos estar respondendo os comentários. Nós vamos estar aí te ajudando, colocando então, respondendo algumas dúvidas que você tem. Você pode deixar aí nos comentários que nós vamos fazer isso daí em tempo real aqui desse vídeo para você. Tá certo? Então, primeiro personagem que nós vamos mostrar, eu vou passar aqui a bola para a Tayla logo na sequência, para que ela possa então falar, é o Hang Yugi. É isso mesmo que fala, né? Isso, Hang Yugi.
Então, ó, veja essa foto, né? Essa foto desse personagem que vai aparecer para você agora aí. Você está vendo aí essa foto, ó? Então tem tanto o azul quanto então o rosa, né? E eu quero que a Tayla então fale um pouco sobre. Na realidade ele já parece um monstro, né? Já parece um monstro. Né? Eu, por exemplo, não compraria para os meus filhos isso aí jamais, nem se eu não soubesse. Mas tudo bem. De repente seus filhos pediram isso daí para você e a Tayla vai explicar um pouquinho o que significa esses bonecos aí para vocês. Vai lá, Tayla. Esse boneco, né, ele veio de uma origem de um jogo online. Deixa a foto no coisa na tela, Tayla. Veio de um jogo online, né, Pop Playtime. E esse boneco, então, ele, no jogo, ele quer se vingar, então. É bem demoníaco, né, essa questão. Ele quer se vingar junto com alguns brinquedos que ficaram, então, numa fábrica abandonado. E a característica, então, desse boneco aí de pelúcia é um abraço letal. E aí, essa semana começou a vir algumas notícias e tal, que começou a disparar a venda em alguns países, isso e aquilo. E aí as pessoas começaram a fazer alerta desse boneco. Inclusive, até na Espanha proibiram a venda, porque os próprios policiais acharam esse brinquedo, então, inadequado para criança. Porque em alguns outros lugares já tinha sido comprovado, crianças, então, que tentaram brincar fazendo o abraço sufocante com outras crianças, porque é isso que esse boneco faz, ele abraça, então, até sufocar. Então, você olha para ele, mas, então, no jogo, a hora que ele abre a boca, então, são aqueles dentes enormes, então, e afiados. E a característica dele é o quê? É matar sufocando. E aí foi, então, registrado o caso de crianças que tentaram brincar dessa forma, com abraços sufocantes. Então, olha só, entrou através de um jogo, através de um bonequinho de pelúcia, mas por trás disso existe, então, algo maligno, existe, então, algo que é demoníaco. Então, é assim que os perigos, eles entram, né? Mas, então, já veio o alerta, então, fica aí o alerta para você. Se o seu filho aí jogou ou tem esse joguinho, é jogo grátis, né? Então, aparece online e qualquer um pode jogar, é muito fácil para ter acesso. Então, você já está aí alerta sobre esse boneco aí, Hug Hug, explique então para os seus filhos, filho, não é legal, não joga esse joguinho, porque esse boneco faz isso, isso e isso. Então, a gente precisa já cortar e eliminar. E está alerta aí, você olha para ele, né, tem várias cores e as crianças, elas são inocentes, né? Elas vão olhar e falar, nossa, um boneco tem um dentão, monstro, né? Tem criança que gosta de brincar com dinossauro, monstrão. Então, eles fazem as comparações. Então, na cabecinha da criança, ela vai pensar assim, não tem nada a ver. Mas por trás existe, então, algo que o diabo tenta colocar e é um perigo, então, que entra, então, para a vida das crianças. Mas, então, já fico alerta aí para vocês sobre esse boneco e esse jogo, tá? Pergunte para os seus filhos se eles já ouviram falar, se eles têm, como é que é, porque é perigoso. Então, esse abraço letal, um abraço sufocante, então, para ir matar a vida das pessoas. Então aí, ó, esse é o primeiro alerta que nós queremos, então, passar para você. Perigo, tá bom? Esse perigo pode estar tentando entrar dentro da sua casa e você precisa se cuidar, não é verdade, pastora? Sim, com certeza. É assustador, né? É assustador, né? É. E às vezes as pessoas estão levando isso na brincadeira, mas a Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Então nós já vemos a cara dele. Ele veio para isso. Então vamos para Jesus, que é vida e vida com abundância. Tá amarrado. O segundo personagem que nós queremos mostrar para você, vai aparecer aí na tela agora aí, é da Peppa Pig. A Peppa, ela realmente tem algo aqui muito especial para você falar. A pastora vai falar um pouquinho sobre esse personagem, que é importante você se atentar. Até nós brincamos, né? O Rafa está aqui no backstage, eu chamo isso, né? Rafa está aqui com a Raene no backstage, né? Eu acho que você podia até virar essa câmera aí para dar uma mostrada aí para vocês dois aí, né? Mostra aí essa câmera aqui, ó. Pega essa câmera aqui minha aqui, ó. Dá uma virada aí, ó. Dá para virar aí? Consegue virar aí? Dá uma virada aí no backstage aí. Isso. Acho que essa daí não vai... Ah lá, isso. Ó. É isso aí, ó. Então, pode virar para cá de novo. Então, veja. Eu até cheguei a brincar, né? Porque o Rafa... Ele tinha assim uma característica dessa forma, né? Ele falava assim para a mãe dele, né? Porque a pastora que é um pouco mais assim, né? Pegada nessa questão, né? Da educação das crianças, eu sou mais para defender o pão de cada dia. E aí, então, ele falava assim, mas isso aí não, que não sei o que tem. Então, eu sempre escutava essas conversas dele. E aí, esses dias, ele começou a falar da Peppa.
Eu falei pra mãe, eu falei assim, engraçado, né? Agora que o Rafa tem uma filha já indo pro 4º ano, e aí já um bebê chegando já há mais de 4 meses aí agora aí de gestação, ele começou a se preocupar com esse tipo de situação, né? Glória Porque a na Deus. realidade esse cast aqui originou-se dele. É verdade, ele que devia falar ali, ó, no meu lugar. Ele que então colocou, ele levantou essas situações aqui para nós aqui, mas ele fugiu que ele tá ali no backstage ali, mas tudo bem. Ele prometeu fazer de um outro que já vai também bombar e também no próximo nós vamos falar e ele vai estar aqui falando. Esse é feio, hein? Junto conosco aqui. Misericórdia. Então eu quero que a pastora fale um pouquinho sobre a Peppa, né? A pastora fala um pouco, se de repente a Tayla quiser também falar um pouco também, mas cita um pouquinho sobre a Peppa, porque coloca a Peppa de novo aí, Rayane. A Peppa é tão bonitinha, né? Dá uma olhada, né? Uma porquinha tão bonitinha, né? Mas assim, será que ela pode fazer mal realmente para uma família? Será que ela pode fazer uma inversão de valores dentro da casa, pastora? Com certeza, porque nós vemos que a Peppa, ela já vai para o lado da mãe, ou seja, tirando toda a autoridade do pai, sempre tá xingando o pai de bobinho. Quando não, ela vai pular na lama, ou seja, vamos se sujar, né? Vamos se sujar, o negócio é ficar limpo, não tá legal não, o negócio é rolar na lama. E a Bíblia, ela fala sobre isso, né? Sobre os porcos, então nós precisamos tomar cuidado. Até então, a Bíblia fala que os demônios quiseram entrar nos porcos, a Bíblia fala que nós não podemos colocar joias raras, pérolas em focinhos dos porcos. Então, já toda essa mensagem da Peppa já é uma mensagem subliminar para a gente correr mesmo, porque é uma porca que não tem nada de bonito e a Bíblia já traz condenação. E antes também na lei, eles nem carne de porco eles comiam. Então, assistir a Peppa, pra mim, já é uma abominação. Mas de vez em quando a gente queria ser boazinha, vamos assistir um pouquinho da Peppa, mas não tinha jeito, ela xingando o pai de bobinho, é aquela lama, é aquele feminismo satânico todo. Eu falei assim, isso daqui tá legal não. E agora piorou, né? Mas essa parte aí eu vou deixar pra Tayla falar. Pode falar. Cita aí, Tayla, o que tá acontecendo aí nos desenhos da Peppa aí? Como que tá o negócio da Peppa aí pra frente? A Peppa, então, agora eles lançaram o primeiro episódio de um casal homossexual no desenho. Então, totalmente aí a inversão de valores. Então, eles mostram essa situação no episódio. Então, de 2 pessoas do mesmo sexo ali, então, sendo um casal, como se fosse uma coisa normal. Eles apresentam isso para a criança. E qual que é a idade, geralmente, que as crianças usam aí, que assistem Peppa mesmo? É o quê? 3, 4 anos, 2 anos? Qual Isso que é aí é mais ou menos a bebezinho idade? já. Isso aí é Bebezinho. Qual que é importante. mais ou menos aí a idade que... Bebês. Hã? Já De coloca 1 pra pequenininha, cima já né? começa a assistir já, né? Isso é importante. Então, assim, ou seja, o que eles estão querendo implantar isso daí? A cabeça das crianças que tá tudo bem, Sim. então, né, 2 sexos iguais, tá tudo normal. E assim, pessoal, eu quero que você seja muito aberto aqui a essa situação. Veja, nós não temos nada contra o que cada um quer fazer, nós estamos citando aqui a palavra. Sim, o que a Bíblia alertando. então diz sobre essa situação. Nós somos cristãos, defendemos os nossos valores, os nossos princípios, e é aqui que nós estamos então expressando essa situação. Segue aí, Tayla. Esse é um ponto muito importante, porque a maioria das crianças que assiste a Peppa são bebês, e é aquilo que eu falei no começo. É a fase que eles são mais influenciados pelas situações. Então, por que eles entram com algo de inversão de valores num desenho desse? Porque então eles estão pegando a criança desde bebê, mostrando para elas algo que é errado, como se fosse certo. É a ordem mundial. Eles Entendeu? estão vindo mesmo com a força total para poder destruir as famílias. Essa é a realidade. Destruição, porque a mente da criança, a hora que ela vê, ela vai falar assim, mas é normal, porque eu assisti a Peppa, eu vi, né? Aí ela vai achar que aquilo é normal, mas a gente sabe que isso não é, diante dos princípios e valores que nós vivemos. E quando você olha pra Peppa, você fala, ai, que bonitinha, né? Eu nunca vi uma porquinha tão bonitinha igual ela, porque porco é feio, né? Como a pastora falou, na natureza. Aí eles vão lá, pegam um bicho, rosinha, bonitinha, sabe? Então, assim, a gente tem que estar alerta. E os bebês, eles amam a Peppa, porque é algo, porquinha, ninguém vê maldade, mas então eles estão entrando sorrateiramente. Aí agora já veio de uma vez e trouxe isso aí, porque as crianças já estão acostumadas a assistir a Peppa. Então vai ser difícil você que tem um filho na sua casa, né, tirar isso aí. Então você vai ter que trabalhar o coração dessa criança. Trabalhar o coração aí do seu filho para quê? Para você remover isso. Porque aí eles trouxeram esse casal como se fosse uma coisa comum. E muitas pessoas vão deixar, viu? Como se...
Muitos pais Infelizmente, nem não vão vão- não vão perceber. Sim, é o que eu ia falar, não vou nem perceber. Nem Então- perceber eles vão. Essa é a minha maior preocupação hoje. Hoje, lidando com crianças, com o Ministério Infantil, é o posicionamento realmente dos pais, das pessoas que cuidam dessas Com crianças. certeza. Porque o mundo e o diabo está investindo. Eles investem a cada dia mais pesado. Mas o que eu e você estamos fazendo para mudar isso? De que forma que nós vamos influenciar essas crianças? Então já entra aí um trabalhar junto. Nós precisamos trabalhar juntos. Você pai, você mãe, você tem que trabalhar junto com a igreja. Tem que trazer, tem que estar conectado, tem que mostrar os pontos, porque isso é muito sério. E alguns pais olham e falam, é normal, você acha que meu filho vai ser influenciado por isso? Não brinca porque o diabo não brinca de ser diabo, né? Ele não brinca com as coisas que são sérias, ele vem mesmo para destruir. Então aí agora um desenho que era tão inofensivo, né? Traz aí para os bebês já logo de cara essa situação. Então fica alerta aí com esse perigo. É a fase que a sua criança ela está sendo influenciada, ela está aí desenvolvendo a mente dela, como a pastora falou, né? Uma coisa é uma criança que já tem a mente formada, que já é mais velha, assistir algo, os princípios já estão formados dentro dela. E uma criança, a mente dela já é comprovado que é formada até os 12 anos, do 0 aos 12 anos, então é a formação, é a mente de uma pessoa ela formada, do 0 aos 12 anos. Então, se você tem uma criança nessa idade, de 0 a 12 anos, a mente da sua criança está sendo formada, então você precisa colocar uma cultura nela. Então, se vem com outras culturas aí, isso vai bagunçar a mente dela, porque a mente dela aí está sendo, tá formando, o processo espiritual está formando. Então, do 0 ao 12 anos é a fase que você precisa ir plantar a palavra de Deus, mostrar o caminho para essa criança, porque a mente dela está sendo formada. Você está formando uma pessoa com princípios e valores. Então, as outras coisas aí que não é certo, você precisa estar atento e remover. Eu quero perguntar para vocês que estão aqui nos acompanhando, você acha certo duas pessoas do mesmo sexo, então, estarem então se relacionando? Você acha isso correto? Eu, como pastor, então, eu te digo que, diante da palavra de Deus, diante da Bíblia Sagrada, o Senhor, Ele condena tal ato. E nós, como cristãos, que defendemos, então, os valores e princípios da família, estamos aqui nos posicionando, abrindo, então, seus olhos e mostrando para você que pode estar havendo uma porta de entrada do inimigo para a destruição da tua família, e você talvez nem esteja percebendo. Existem casos de pais que não percebem esse tipo de situação acontecendo dentro dos lares. O Rafa me levantou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, e esse vídeo me chocou muito. E eu ainda engoli, e eu não sei qual que seria a minha reação se eu fosse então o pai dessas crianças, né, diante dessa situação. Acompanhe esse vídeo agora que nós vamos mostrar para você nesse momento. Pode colocar. Pode colocar o da professora que simulou então o casamento. Isso. É esse aí. É esse aí. Tem áudio, né? O que você está vendo aí é uma professora em uma escola fazendo um casamento dessas duas crianças. Supostamente a noivinha de branco e o noivinho, né, ali de preto, só que são duas meninas, olha lá. Elas estão entrando, elas estão se casando. Isso aconteceu em uma escola. É isso? Ok. Então, foca aqui em mim aqui agora. Foca aqui em mim. Nós pegamos algumas imagens para realmente deixar você observando sobre o fato, ok? Pare aqui agora para perceber o que eu vou ensinar para você. Nós, então, como pais, a escola, em hipótese alguma, pode influenciar os nossos filhos na cultura da qual existe dentro da nossa casa. Você deve estar atento, atenta,
a tudo aquilo que os seus filhos aprendem dentro da escola. Porque se você vê alguma anormalidade, você precisa dar o grito. As pessoas não podem enfiar de goela abaixo aquilo que eles acreditam em nossa cultura. E nós cristãos precisamos então dar o grito de liberdade. Nós não podemos ficar sufocados diante dessa situação, porque na minha opinião, isso é um absurdo. De forma alguma uma professora poderia fazer isso. Se fosse então a mãe ou o pai fazendo isso com 2 irmãos ou com 2 casais que quisessem então mostrar isso daí, é outro problema. Mas a professora, fale sobre isso, pastora. Não dá para falar? Dá para falar. É assustador. É o que o mundo está vivendo. E nós, como igreja, não podemos nos calar. Porque é o que eles querem. Eles querem que nós fiquemos com medo, acuados, deixando eles fazer o que eles querem. Mas enquanto a igreja estiver na terra, o diabo, ele precisa se lembrar dessa frase: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E nós, igreja, nós vamos avançar contra eles. Eles vêm por um caminho e vai ter que fugir por 7, porque maior é o que está em nós. A pombagira, 7 saias, sei lá qual que é o nome dela, revirado para cima, para baixo, não importa qual é o nome dos demônios que está tentando destruir os filhos. Nós, como igreja, avançaremos contra eles e eles terão que ficar debaixo dos nossos pés, que é o lugar deles. Porque nosso trabalho aqui não é lutar contra as pessoas. Sim. As pessoas, eu tenho dó dessa professora, é uma coitada, é uma cavala de Satanás, ela é. Né? Então, nós aqui temos que avançar contra os demônios, contra Satanás, porque eles estão derrotados desde a cruz e é assim que nós, igreja, vamos prosseguir. E nós sabemos que nunca farão isso com os nossos filhos, porque os nossos filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. Debaixo desse sangue, coloque a sua casa, coloque o seu filho e tenha essa certeza, tenha essa autoridade que o diabo ele vai passar correndo de você, da sua família. Esse perigo pode estar acontecendo nas casas das pessoas, Tayla? Fala um pouquinho sobre isso. Sim, tem que estar em alerta, sabe? Hoje a escola é o meio, então, que o diabo usa, né? A educação, ele quer trazer de todas as formas, então ele vai adentrando, né? Quantas vezes nós já vimos cartilhas, revistas, trazendo para as crianças coisas ali que não são necessárias para a idade delas, Não mostrando... Não tem, né? Aquele vídeo aí, né? Da cartilha, não. Mostrando o que elas têm que fazer na idade que não é para fazer. Então, você, como pai dessa criança, como mãe, você pode e deve se posicionar. Você tem que colocar a sua voz para fora e não deixar. Epa, aqui não, meu filho e minha filha não precisa disso. Porque você é a autoridade sobre o seu filho, então não corra esse risco. Então é bom você sempre olhar o que chega na sua casa, livros, apostilas, tudo. Ah, tive uma aula diferente hoje, né? As crianças sempre falam. É diferente como? Pergunta, porque você está no seu direito de pai e mãe. Então de ir atrás, de não deixar, de bloquear essa ação. Porque o inimigo está entrando então no meio da educação. Mas é como a pastora falou, se nós então estivermos posicionados, ele vai cair então para debaixo dos nossos pés. Mas se a gente ficar calada, a gente ficar com medo, a gente não colocar para fora aquilo que a gente acredita, ele vai ganhando força. Mas então esteja em alerta. Você viu que tem alguma coisa diferente, chegou uma apostila, chegou um livro, qualquer situação com seu filho na sua casa, opa, aqui não, se posiciona, vai atrás. Para quê? Por quê? Qual é o sentido dessa situação? Para que mostrar isso aqui pro meu filho e para minha filha? É seu filho, é sua filha. Então você tem que ver aquilo que é melhor para ele e para ela. Não deixe então as pessoas colocarem aquilo que é contra os princípios e os valores de Deus na vida da sua criança. E preste atenção no que eu vou te falar. Quero que você então grave muito bem. Nós vamos daqui para frente até o final do mês de outubro, como nós temos outubro como mês das crianças, então pegar o final de setembro e outubro, nós vamos estar trazendo para vocês uma série de casts e uma série de vídeos também, mostrando e ensinando para vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre essa cartilha, que é um absurdo também, que o Rafa me mostrou. Absurdo, 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 absurdo. Vou fazer um vídeo sobre isso. Cada um desses pontos aqui também, individuais, nós vamos estar fazendo um vídeo separado para vocês. E vamos fazer aí uns 4 ou 5 casts para frente, falando sobre violência infantil, sobre abuso então infantil e etc e tal.
E nós então estamos baseados nas leis onde o pai, a mãe, elas podem e devem defender os valores e direitos da família. Você pode e deve. Então, não tem nada de errado se acontecer algum problema lá na tua escola, você chegar então e questionar. Não existe nada de errado. Se você entendeu ou se você aprendeu que não há, você deve seguir à frente diante daquilo que você então precisa fazer. Bom, eu vou deixar esse último. Nós temos mais um vídeo só, né? Esse do Toy Story nós não temos aí não, né? Eu até fiz um vídeo desse do Toy Story, que também tem um beijo também lésbico dentro do filme, né, do Buzz, né? É isso mesmo, né? Isso. Então, eu até fiz um vídeo sobre isso e depois está aí no canal, mas nós vamos fazer cada um deles para vocês entenderem. Nós queremos aqui passar um contexto geral para vocês aqui diante disso. E eu quero fechar com esse vídeo, tá? Nós estamos fechando o cast. Nós vamos fechar com esse vídeo e eu vou então aqui passar para a pastora, depois para a Tayla, depois eu vou então finalizar e nós vamos orar por vocês. Quando nós estamos aqui falando que o demônio, Satanás, quer destruir as famílias e quer destruir por uma linha, por um caminho, alguns falam assim, pastor, não é. Assista esse vídeo. Veja o que esta pessoa fala e qual é o objetivo dela em uma palestra ministrada então para as pessoas. Assista esse vídeo. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Percebeu qual que é o objetivo? Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente... Fechou? É porque nós não estamos aqui com o retorno do áudio aqui para nós aqui, tá? Por isso que, de repente, dá essa desinformação aqui. Você percebeu o que ele falou? Qual é o objetivo deles nesse sistema? Destruir a família. Reparou? Observou? Pastora Alessandra, final de nosso cast. A Bíblia diz assim, Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. A criança que não tem disciplina. O que é disciplina? Quando nós falamos de vara de correção, às vezes as pessoas acham que o filho está fazendo arte, até crianças sofrem muito isso, sofrem abuso de autoridade, porque os pais, por terem mais força, acham que é batendo nos filhos que os seus filhos serão ensinados. E quando nós falamos de vara de correção, nós não queremos dizer que temos que bater. Meus filhos não ficam apanhando, mas nem por isso eles deixam de me ouvir. Então eu explico para eles, eu ensino eles e eu tiro deles mesmo que eu tiver que tirar. Então nós pais, nós precisamos, nós
vocês que são professores, são cuidadores de filhos, precisam entender. A criança é uma joia preciosa e ela precisa ser cuidada e amparada pelos pais, pelos adultos, né? Nós vemos hoje que os adultos muitas vezes falam, meu filho está fazendo arte, por isso que apanhou. Mas como que ele apanhou? Talvez ele foi espancado, talvez está tendo abuso de autoridade com essa criança vai se tornar cada vez pior, essa criança vai se tornar uma vergonha para os seus pais, porque ela vai ter ódio de todo mundo, ela vai querer descontar nos amiguinhos aquela surra que ela tomou, e não é isso, os filhos precisam de amor, né? Mas tem muita conta para pagar, estou estressado, e daí vai ficar tudo aqui, vamos cuidar da nossa família, porque é o bem precioso que Deus nos deu, que a Bíblia diz que quando nós não cuidamos da família, nós estamos negando a nossa fé. Eu estou falando como igreja, estou falando como cristã, nós precisamos amar e cuidar dos nossos filhos, nós não podemos deixar a mídia, nós não podemos deixar essas pessoas endemoniadas, porque é isso que elas são, endemoniadas. Você colocar a mão numa cabeça de uma pessoa dessa, se você tem autoridade no nome de Jesus, se essa pessoa quiser libertação, ela vai ficar endemoniada. Ela vai cair e o demônio tem que sair, tem que bater em retirada se ela quiser ser liberta. Agora, quem está agindo nessa situação? Satanás. E nós temos que abrir os nossos olhos e cuidar dos nossos filhos. Amar os nossos filhos. Então, tem um versículo aqui que eu separei que diz assim, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Então, nós precisamos colocar essas ações nos nossos filhos. Os pais, eles têm uma vida corrida, têm uma vida muitas vezes estressante, às vezes acontecem situações na nossa casa que os nossos filhos ficam alarmados, ficam entristecidos, isso eles guardam no coração, mas nós, pais, precisamos colocar nos nossos filhos que a vida é diferente, que nós precisamos fazer como Jesus fez, que nós precisamos ser frutos da palavra, porque para que eles façam a diferença. E nós precisamos pedir ajuda, porque hoje em dia nós estamos vendo que as famílias estão desmanteladas. Pessoas que você olhar e falava assim, olha que família modelo, já não existem mais. Então isso tudo tem acabado, tem distorcido com o que é de verdade uma família cristã. As pessoas estão ficando escandalizadas com o que está acontecendo na igreja de Deus. Então, nós somos melhores? Não, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Se nós não vigiarmos, amanhã podemos ser os próximos. Ser os próximos pais orando por filhos drogados, filhos na prostituição, filhos perdidos, filhos que morrem aí de forma brutal. Tantas coisas, catástrofes podem acontecer. Então, nós aqui nessa noite, não estamos aqui para julgar ninguém, dizer, né, eu estou julgando sua casa, você não está vendo que seu filho está crescendo com um jeito estranho? Você não está vendo que seu filho está sendo maldoso? Não, nós estamos aqui para alertar. Abra os olhos e veja onde Satanás está agindo, onde eu vi um senhor falando sobre isso. Ele disse com essas palavras, ele é dos Estados Unidos, estava ali a legenda, ele dizendo, cuide da sua casa. Cuide da sua casa, analise sua casa, porque é o bem mais precioso que você tem. Não adianta nós queremos fazer nada, ganhar o mundo, ganhar essa terra, ganhar essa cidade toda para Jesus e a nossa casa está se perdendo. Nós precisamos ganhar os nossos filhos. Quando nós ganhamos o coração dos nossos filhos, tudo vai bem. Então, fazer eles entender, não presta, por que você vai chorar? Não presta e pronto. É isso mesmo, não é bom. Então, vamos explicar para eles, mas sem espancar. A vara da correção, a vara da disciplina, é nós sentarmos os nossos filhos e mostrar para eles, olha, tá vendo esse caminho? E eu mostro para meus filhos. Às vezes eu chamo Isaac e falo, Isaac, vem ver. Ele fala, o que é que você quer me mostrar, mãe? Às vezes é alguma coisa assim, é um exemplo, é um modelo. Não quero nem ver, mãe, só me fala. Porque eu mostro mesmo, você tá vendo? Como que fica um drogado, fica na sarjeta, fica jogado, fica esmolando. Mas tem um monte de drogado aí que é filhinho de papai, tá aí se escondendo. Até chegar o momento dele, porque as drogas destroem. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Ensine. E uma coisa que eu aprendi no começo da minha conversão, quando você for ensinar os seus filhos, você tá bravo, você tá muito bravo, mas os seus olhos têm que dizer para ele, eu te amo. Mesmo que você tá bravo, mesmo que você tá querendo pegar uma vara da disciplina dolorida, né, que você vai ter que pedir para o Espírito Santo te ajudar a não deixar tão dolorido, né, dar uma disciplina assim, uma correção. É apenas aquela varadinha,
que chega a arder. Tá bom, não precisa espancar, não precisa quebrar a cabeça, arrancar a orelha, não precisa de nada disso pro filho aprender. Isso daí só vai tornar ele um monstro. É a vara da correção. E dizer, olha, tá vendo? É aqui, vamos para esse caminho, aqui vai dar certo. Agora, você tá vendo esse daqui? Esse daqui vai cair no precipício. E eu mostro mesmo. Teve uma vez que eu pesquisei, vem cá, vou mostrar para vocês o que é fogo do inferno. Pesquisei lá, e eu, aquele bocão cheio de fogo. Ele, ai, mãe, misericórdia. E eu me lembro de um fato. Ela bota terror. Eu boto terror mesmo, porque eu tenho que ensinar. Eu mostro o bom e mostro o ruim. A Bíblia diz, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E é o próprio Deus falando com Israel. Então, teve uma vez que a Débora era pequenininha, só para encerrar, e a Débora estava ali fazendo arte, não lembro que aconteceu, uma correção que nós fizemos com ela, foi por causa de celular também. Ela tinha ali seus 10 anos, 11 anos mais ou menos. E ela começou não sei o que morrer, que não sei o que lá. Eu falei, é morrer? Então vem cá. Vem cá, é isso que você quer? Você tá querendo morrer? Você tá querendo... Falando de negócio de suicídio, alguma coisa dessa área aí. Eu peguei, acendi o fogo, falei, coloca a mão aqui no fogo aqui pra você ver. E ela, não, eu falei, você não quer morrer assim? Morrer assim vai pro inferno, vai queimar lá. Eu peguei a mão dela, fui levando pertinho assim, ó. Falei, nunca quero ir pro inferno, minha filha. Eu sempre falo pras pessoas, seu corpo, ele vai deteriorar na cinza, que vai virar assim. Mas cuide da sua alma. Saiba. Quem que já não quis morrer? Mas morrer não, eu vou morrer quando chegar a hora, porque eu vou ver Jesus. No jeito errado eu não quero não. Então, é isso aí, vamos disciplinar, amar, ensinar, e isso daqui é alerta. Se alerte, ame seus filhos. Vamos terminar com essa frase, ame os seus filhos, não vai matar, não precisa arrancar a orelha, jogar o celular fora, você vai ter que comprar outro, porque não tem jeito mais de tirar o celular dos filhos não. Quanto mais você puder evitar, evite. E uma estratégia que eu tenho com os meus filhos, eles brincam, eles jogam, mas à noite a leitura da Bíblia, ela é fenomenal. E coloco na televisão louvor, eles dormem com som de chuva e louvor. É som de chuva e louvorzinho no final. E antes era desenhos bíblicos, e tá ali, Lucas já leu Provérbios, Cantares de Salomão, já acabou agora Cântico dos Cânticos, e ele disse que vai começar Isaías. Isaac já leu Provérbios, já li umas coisas de Apocalipse com eles, e agora Isaac tá aí no Salmo 50 e pouco. Então, vamos caminhando e ensinando. Então, eles vêem uma coisinha ruim aqui, nós ensinamos e colocamos a coisa boa, que a coisa boa tem que ser mais do que a coisa ruim. É isso aí. Aproveita aí para seguir a pastora aí na rede social dela aí, coloca aí a minha foto dela aí, as duas câmeras aí. Isso aí, pastora Alessandra Souza, 7. Tô aí batendo firme para tentar convencer a pastora de fazer um canal para ela ali, para ela começar a falar de alguns assuntos, mas assim, ela tá um pouco difícil, ela tá meio arredia. Sabe, se você talvez colocar aqui nos comentários, pastora, faz um canal, acredito que talvez ela possa fazer. Porque eu, assim, tô tentando, mas não tô conseguindo. Então, por favor, me ajude a convencer ela para fazer um canal, que eu acredito que ela tem muito para poder agregar aí para as pessoas aí, tá? Mas siga ela aí no Instagram aí dela aí, né, bem? Pode seguir. Depende também, viu? Porque assim, de repente, se você não for acionado, é porque ela recusou a solicitação. Agora eu abri meu Instagram lá, tá aberto, pode entrar lá. Se você não quiser seguir também, só quiser ver, se não quiser ver também, tá lá, aberto lá. Quem quiser ver, tá lá. Tá certo, então. A Tayla, vai lá, Tayla. Considerações finais aí. Bom, para fechar aqui, eu quero dizer para você, né, pai, mãe, não desista dos seus filhos, tá? Primeiro eu quero falar aí para vocês que têm os seus filhos perto, que tá tudo bem, continue então cuidando para que ele então se mantenha assim, na presença do Senhor, firmado. E eu quero falar para você que de repente você tá acompanhando a gente aqui esse cast inteiro e de repente você fala assim, nossa, mas eu já perdi o meu filho, já perdi a minha filha, já não tem mais jeito, tá em uma situação que não dá mais. Quero dizer para que você então se levante, como o Jairo então um dia ele se levantou. Nós precisamos de uma geração de pais que sejam como Jairos, que correm atrás de Jesus, então, em busca do milagre dos filhos, né? Isso, e Jairo, ele foi, então, até Jesus, ele era uma pessoa importante. Então, quando ele encontra Jesus, ele fala, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa para, então, curar minha filha. E Jesus vai. No meio do caminho, Jesus para fazer outro milagre. Alguém chega e fala, Jairo, não tem mais jeito, já a sua filha morreu. Tem mais como. E talvez você tá assim, sem esperança, talvez você olha para os seus filhos e fala, não tem mais jeito, quero deixar para o seu coração hoje, tem jeito,
Busque Jesus como Jairo buscou. Jesus foi. E aquela menina, então, ela é ressuscitada, ela não morreu. Jesus fala, ela só estava dormindo. Quero deixar para o seu coração. Os seus filhos, então, eles vão se levantar. Mas eles precisam de pais, então, que intercede. Seja realmente um Jairo. Não desista. Anime o seu coração. Ame os seus filhos. Instrua. Corrija, né? Como a pastora falou, corrigir é isso. É você instruir, é você mostrar o caminho que eles precisam estar. Seja como Jairo, tá? Ainda tem esperança para sua família, tem esperança para os seus filhos. Mesmo que você olhe e fale, tá perdido, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Se você se posicionar, clamar a Jesus, buscar em oração, os seus filhos, então, eles vão endireitar as veredas. Deus abençoe sua vida, tá? Eu quero também pedir para você também seguir também a Tayla. Coloca também aí também. Isso aí, a Tayla tem aí o Instagram dela, e a Tayla também abriu também o canal dela também. Né? É Tayla Fogaça também, né, Tayla? Tayla Fogaça. Então a Tayla está fazendo vídeos para pais, com os filhos, né? Para orientação, para toda essa parte. Então aproveita, vai lá também, se inscreva no canal dela e acompanhe os vídeos, porque com certeza vai ser bênção para a sua vida. Porque nós estamos aqui para poder te ajudar a caminhar um caminho e a fugir desses perigos que o inimigo tem então causado. Todas as quartas, domingos, tanto de manhã quanto à noite, na nossa programação, nós temos um trabalho muito relevante com as crianças aqui no Ministério, onde a Tayla é a gestora desse Ministério e tem toda a equipe junto com ela que faz então esse trabalho. É assim muito importante, traga seus filhos, você é daqui de perto, e também na nossa plataforma, que vai estar aí na nossa descrição, vai estar a nossa plataforma, temos muito materiais de criança, muitos vídeos, muitos treinamentos aí para que você possa então ajudar você com as crianças, tá certo? E também na nossa plataforma tem um treinamento também da pastora da Gláucia, pastora Gláucia Berenice. Foi muito importante esse treinamento, está na nossa plataforma, gratuito para você. Entre na plataforma, assista, que vai ajudar você demais com as crianças também, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Amém. Pai, eu quero, Senhor, orar pela vida, Senhor, de cada uma das pessoas Sim, que meu estão Deus. acompanhando conosco, cada uma das famílias, pessoas, ó Deus, que estão com dificuldades, com problemas, com situações contrárias, pais e mães, avós que não sabem mais o que fazem com os filhos e com os netos, que o Senhor dê a sabedoria. Meu Deus e meu Pai, Senhor, eu te peço para que o Senhor traga de volta, Senhor, a inocência ao coração, Senhor, das crianças, a pureza. Meu Deus e meu Pai, que o Teu Espírito Santo sopre ao coração delas, Pai. Que as nossas crianças possam ter o seu temor, possam crescer, meu Deus e meu Pai, Senhor, em estatura, mas também em conhecimento sobre a Sua palavra. Em nome de Jesus, nós repreendemos todas as portas que o inimigo tem levantado e tem então agido em nossas famílias. Nós cancelamos agora pelo poder do nome de Jesus e nós abençoamos. Abençoamos cada casa, abençoamos cada família, abençoamos cada uma dessas pessoas agora que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar, que o Senhor possa abençoar e entrar sobre essa casa, entrar sobre essa família e mudar a história, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Declare assim nos comentários: minha família, meu maior patrimônio. Deus abençoe a vida da pastora. Deus abençoe a vida da Tayla. Amém. Obrigado aqui o Rafa e a Rayane também que estão aqui no backstage, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui. E eu quero muito pedir para vocês, muito mesmo de verdade, esse conteúdo, ele só vai chegar onde você me ajudar a chegar. Então pegue agora aí no botão compartilhar, copiar o link e envie para todas as pessoas que você tem na sua lista de contatos, que você sabe que são pais, que são mães, que são avós, que são tios, para poder então ajudar eles a educar melhor. E nos espere para o nosso próximo cast, porque tem então coisa boa chegando por aí, tá bom? Deus abençoe. Shalom.